Os avanços dos movimentos populares que produziram as últimas vitórias, tanto na Bolívia como no Chile, já tinha havido a vitória no México e depois na Argentina, e agora também com as mobilizações intensas na Colômbia e no Equador, levam muitos dos articuladores desses movimentos a pensarem na reconstituição da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, que havia sido praticamente desativado por causa dos movimentos de direita que assolaram o continente. O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que está no exílio, depois que o candidato que ele elegeu como presidente da República, Lenín Moreno, traiu seu movimento e depois se aliou à política neoliberal dos Estados Unidos, vem agora conclamar ao mundo inteiro, especificamente aos países sul-americanos, pela reativação da Unasul. Diz ele que é importante que resgatemos a Unasul, gravemente ferida e traída por países vassalos dos Estados Unidos. Só para a gente recordar, a Unasul foi constituída lá pelos anos 2008, 2009, pelos presidentes populares da época, não é? Hugo Chávez, da Venezuela, Lula da Silva no Brasil, Kirchner na Argentina, o próprio Rafael, quando estava no poder no Equador. E foi a partir dali que os países latino-americanos, principalmente os sul-americanos, se reuniram para resolver seus próprios problemas, sem a interferência de Washington, como acontece atualmente, quando todos os assuntos latino-americanos vão lá para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é controlada a ferro e fogo pelos Estados Unidos e principalmente pelo seu secretário-geral, um homem que foi expulso da Frente Ampla, seu partido, no Uruguai, justamente pela sua política de traição aos interesses latino-americanos. Mas vamos ver o que diz o nosso Rafael Correa. Unasul existe todavía. Ha sido gravemente herido por la traición. Ele diz que isso existe ainda que tenha sido gravemente ferida pela traição. Por la mediocridad, por la canallada, por el entreguismo, por el servilismo. Gobiernos que creen que así hacen mérito frente a los Estados Unidos, ¿no? Cuando a los vasallos se los desprecia, a los serviles se los desprecia, no es que se los sirve. Pero sigue viva, no está herida de muerte. Vamos a rescatar Unasul. Então ele diz que vamos resgatar a Unasul. A OEA, controlada a partir dos Estados Unidos, não tem sentido para a América Latina. Almagro tiene sangre en sus manos, debería renunciar y los países latinoamericanos. Ele diz que o Luiz Almagro, o atual secretário-geral da OEA e homem de confiança de Washington, deberíamos, como yo lo dije muchas veces, como presidente, necesitamos no replantearnos la OEA, ¿no? Crear nuestros propios espacios para processar. Então ele diz que não precisa nem replantear o que significa renovar a OEA, o que será uma coisa impossível, mas procurar os seus próprios espaços, os países latino-americanos e sul-americanos principalmente, que é justamente a Unasul. Nuestra coincidencia, nuestras divergencias, e ir como bloque a Washington, sede de la OEA, para discutir. E mesmo além de reconstituir a OEA, a Unasul, ir como um bloco fechado
lá na OEA para defender os seus interesses, se for o caso. Nuestro conflicto, nuestra coincidencia con América del Norte, pero la OEA en Washington, para América Latina, no tiene razón de ser. E aí ele diz que os líderes progressistas são perseguidos de acordo com o Plano Condor II. Ele lembra que as ditaduras militares instaladas no continente a partir de 1970 era chamada de o Plano Condor I, não é? Que foi aquele Plano Condor que, além de controlar diretamente os governos militares, mandou matar muita gente. Houve aquelas denúncias terríveis de tortura, de prisão e mesmo de assassinato de líderes políticos. Então esse Plano 2, o Plano Condor 2, volta agora, ou mais exatamente com a volta da direita na América Latina, mais suave, mais, digamos, civilizada, mas com o mesmo plano de arrasar com as economias dos países da América do Sul. Cuando en los 70 empezaron a terminar con los procesos democráticos, Uruguay, Argentina, Chile, dictaduras militares, no era coincidencia, era una estrategia regional que luego se conoció, el Plan Cóndor, que le hemos llamado el Plan Cóndor 1. A esta nueva etapa le hemos llamado el Plan Cóndor 2. Utilizan métodos más sutiles, ya no son las botas militares, que al menos en Sudamérica no serían aceptables, aunque hubo mucho de eso en Bolivia, pero es el lawfare, la guerra jurídica, una estrategia racionalizada. E aí ele fala do tal do lawfare, que é uma estratégia, né, segundo ele, uma guerra jurídica e racionalizada. Una estrategia racionalizada a principios del siglo en Estados Unidos, ocorrida em princípios do século nos Estados Unidos, que tiene dos ejes, el eje mediático, que tem dois eixos. O eixo midiático, através dos meios de comunicação tradicionais, principalmente. Los medios pertenecem a las élites. Então ele diz que esses meios pertencem à elite, a los grupos de poder que destrozan la reputación, e os grupos de poder que destroçam a reputação desse político progressista, dos políticos progressistas, e jueces optados, e juízes cooptados, seja por temor, por covardia, seja por temor, covardia ou corrupção, chantageados, lo único que hacen ya es copiar lo que dicen los titulares, que a única coisa que faz é copiar as manchetes, no caso dos jornais e da mídia. Então diz que os latino-americanos já podem comparar os governos catastróficos neoliberais atuais, como ele diz, né, com os progressistas que ocorreram lá com o Hugo Chávez, o Lula e os Kirchner. A América Latina entonces tenía que irse al neoliberalismo, al consenso de Washington. Nuestros pueblos no tenían con qué comparar, ahora ya tienen con qué comparar. Então ele diz que antes os povos, né, latino-americanos, ali submetidos àquelas ditaduras militares, não tinham com que comparar com aquela política do consenso de Washington, que estabelecia justamente essas políticas de ditadura militar. Mas agora não, agora esses povos, né, que foram conquistados pela direita, eles têm com que comparar com o que realizaram os governos populares. O Brasil tem como comparar. E aí ele cita especificamente o Brasil, dizendo que o Brasil tem como comparar com os anos de progresso, de justiça, pelos anos de progresso, de justiça, nunca ausentes de problemas, nunca ausentes de problema, como ele afiança, carentes de problemas, pero avançando cada dia, mas avançando cada dia. Já pode comparar com os anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Que já pode comparar, então, com os anos do Partido dos Trabalhadores.
Bolivia pudo comparar este año nefasto E, ultimamente, a Bolívia, que pôde comparar esse ano nefasto con los 14 años de Evo Morales, 15 años. com os 14 anos de Evo Morales. Argentina pudo comparar los 4 años. E a Argentina, agora a Argentina a gente viu que está sendo submetida a uma guerra, não é, midiática e também a uma corrida, não é, a um ataque cambial que faz o peso, que é a moeda argentina, ficar lá embaixo e ameaça a estrutura econômica daquele imenso país latino-americano que é o nosso querido vizinho. Años de Macri con los 12 años. E aí ele diz que é muito fácil comparar os 4 anos do Macri, né, o ex-presidente Maurício Macri, aquele empresário que foi elevado à presidência da República para derrotar o peronismo e o kirchnerismo a partir, né, do apoio total da mídia e principalmente do poder econômico, com os 12 anos dos governos, né, de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. Del peronismo y kirchnerismo más exactamente. Ecuador ha podido comparar estos casi 4 años de desastre. E aí ele fala no próprio país dele, que é o Equador, como está o Equador atualmente e como estava antes, no que ele chama de 10 anos de governo de revolução cidadã que ele presidiu. De tragedia y retroceso con los 10 años de la Revolución Ciudadana. Então aí é o ex-presidente Rafael Correa, que foi também banido da eleição, de participar da eleição, que vai ocorrer no dia 7 de fevereiro. Será a próxima eleição, o próximo teste, né, para as esquerdas, para o avanço desses movimentos populares. Depois vai haver a eleição na Colômbia e também aqui no Brasil, né, em 2022.